Boa tarde, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, hoje são 3 de setembro de 2023, portanto, no dia de hoje foi realizado o segundo exame de qualificação da UERJ, que teve início às 9 horas da manhã e terminou às 14 horas. Então, o objetivo desse vídeo é comentar o gabarito das questões de geografia da UERJ. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Valeu, moçada? Então vamos lá, a primeira questão de geografia. Então temos aqui a questão de número 48, o mapa da Amazônia, referente ao desmatamento legal até o ano de 2012. O mapa apresenta um exemplo de correlação positiva entre as distribuições espaciais de dois processos. O processo socioespacial correlacionado com o problema ambiental cartografado. É a resposta correta: expansão da fronteira agrícola. A expansão das fronteiras agrícolas em direção à chamada Amazônia Legal, ou simplesmente Amazônia, como queiram, ocorreu de forma significativa a partir do Plano de Integração Nacional, o PIN, criado no governo Médici em 1970, com o objetivo de povoar e integrar a Amazônia ao restante do território brasileiro. Então, o lema, inclusive, do PIN era integrar para não entregar. Integrar a Amazônia ao restante do país para não entregá-la aos interesses internacionais. Para isso, o governo adotou inúmeras ações, dentre as quais, por exemplo, a construção das chamadas rodovias de integração nacional, que facilitaram o acesso à região, tais como Brasília-Acre, Cuiabá-Santarém, Transamazônica, enfim, entre outras rodovias não citadas. Além disso, o governo criou um programa de colonização às margens das rodovias de integração nacional através da construção das agrovilas, um conjunto de casas nas margens das rodovias que eram doadas para famílias de trabalhadores rurais sem terra, juntamente com lotes de terra para aqueles que quisessem ocupar a região. O governo também vai conceder alguns incentivos, tais como abertura de linhas de crédito e também incentivos fiscais para atrair investimentos. Então, na medida em que as fronteiras agrícolas avançaram pela região centro-oeste, atingiram as bordas sul e oriental da Amazônia, que estão aqui representadas nessas áreas aqui mais rosadas, que compõem aquilo que nós chamamos o arco do desmatamento, ou seja, a área da floresta amazônica mais impactada pelo desmatamento, sendo que o desmatamento da floresta amazônica resulta da combinação do binômio soja-gado. Claro que nós temos que também levar em consideração a extração das madeiras nobres, que não só atendem o mercado interno, assim como são exportadas as madeiras para vários mercados do mundo. Então a resposta aqui correta, a letra D de dado, expansão da fronteira agrícola,
que é a principal causa da destruição da floresta amazônica nas bordas sul e oriental da região. Vamos à próxima questão. A questão de número 50. À medida que os impactos da mudança climática induzida pelo homem se tornam cada vez mais difíceis de ignorar, alguns simpatizantes do campo político da direita deixaram de negar que ela existe e adotaram uma nova estratégia: culpar os imigrantes por contribuírem para o problema. Um processo de 12 de abril movido pelo procurador-geral do Arizona, Mark Brnovich, contra o Departamento de Segurança Interna, alega que as políticas de imigração do governo Biden impactaram o meio ambiente do estado ao aumentarem a demanda por moradia, infraestrutura, hospitais e escolas. De acordo com o processo, os imigrantes dirigem carros, compram mercadorias e usam parques públicos e outras instalações. Suas ações também resultam diretamente na liberação de efluentes, dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera, o que afeta diretamente a qualidade do ar. A notícia apresentada à associação entre imigração e meio ambiente estabelece por simpatizantes de determinado campo político-ideológico uma política territorial derivada da associação estabelecida pelos simpatizantes desse campo, construir muros nas linhas de fronteira. De fato, países desenvolvidos, como os Estados Unidos, né, quando se fala em muro em linha de fronteira, o mais famoso é o muro que separa os Estados Unidos e México, que hoje, né, já ocupa uma grande área da linha fronteiriça que separa os dois países. Claro que nós temos também muros construídos nas divisas de países como, por exemplo, muros ou cercas, né? Na União Europeia a gente pode chamar de muro uma cerca, entre aspas, né? Chamar de muro uma cerca, né? Também nós temos lá na questão de Israel com a Palestina, mas aí a questão de segurança, né? E por aí vai. Então, essas medidas de contenção da imigração, elas são bem defendidas pelos partidos de direita, de extrema direita, que acusam os imigrantes não só por causarem problemas ambientais, o que isso também a gente pode discutir a respeito, mas não é o contexto da questão, né? E também, né, de certa forma, salvaguardar o emprego do cidadão local. Então, a resposta que cabe aqui é construir muros nas linhas de fronteira. Edificar residências nas regiões de ingresso não bate com aquilo que está aqui no comando da questão, conscientizar estrangeiros nas áreas poluídas, tributar consumidores nas comunidades ricas, menos ainda, né, porque as comunidades ricas são aquelas que mais são simpatizantes dos partidos de direita e extrema direita. Então só poderia ser mesmo a letra A. Aqui nós temos um gráfico, né? Custo médio de envio de um container em rotas marítimas internacionais, em dólar. A evolução do custo de transporte de containers a partir de 2022 favorece diretamente a seguinte característica do modelo capitalista atual: controle da qualidade não cabe nessa opção. Produção padronizada, isso é um modelo de produção industrial que deriva do Taylorismo, do Fordismo, principalmente, né, do Fordismo, quando se caracteriza isso. A fragmentação produtiva correta, que inclui a dispersão dos setores produtivos no espaço geográfico internacional, de acordo com as chamadas vantagens comparativas que determinados países oferecem às empresas, como, por exemplo, os incentivos fiscais, legislação ambiental e trabalhista menos rigorosa, ou seja, mais flexível, né? Além dos incentivos fiscais, legislação que favorece o envio de lucros
para o exterior, o menor custo da mão de obra, entre outras tantas vantagens comparativas que foram de suma importância, né, para que ocorresse uma maior dispersão dos setores produtivos dentro do espaço geográfico. Sendo assim, as empresas têm opções de comprar mercadorias, componentes, insumos nos mais diferentes mercados existentes mundo afora, e isso, de certa forma, foi de suma importância para o aumento do emprego do transporte marítimo e também do uso de containers, que hoje é muito empregado nesse modelo de transporte, assim como também está sendo empregado no transporte ferroviário, no transporte rodoviário e por aí vai. Então, fragmentação produtiva. Durabilidade do produto não tem nada a ver também no contexto da questão. A questão de número 54. Quando nós mesmos produzimos as tragédias. A tragédia no litoral paulista teve como causa imediata a excepcional chuva, a maior da história. Mas não podemos tapar o sol com a peneira e achar que apenas as chuvas excepcionais são causa de tamanho drama. O que ocorreu, ocorre e ainda ocorrerá. Se deve à ação humana, a ocupação litoral norte de São Paulo é um exemplo desse processo. Escolhido como lugar paradisíaco de descanso dos paulistanos de mais alta renda, foi tendo ao longo de décadas suas terras parceladas por empreendedores que em geral as compravam de caiçaras ou simplesmente ocupavam áreas públicas da Serra do Mar para a construção de casas de veraneio nos melhores lugares da orla. Assim, repetindo a lógica de todas as cidades, restou a população trabalhadora sem a qual o paraíso de veraneio dos mais ricos não existiria, instalar-se nas encostas, nas chamadas ocupações informais. Podemos sim culpar as chuvas, mas se olharmos só para elas, nos restará aguardar a próxima tragédia. Em relação à tragédia relatada na matéria jornalística, os impactos da ação humana são derivados da segregação socioespacial. Aqui é a letra D, a hierarquia social, ela não cabe. Destruição ambiental tem alguma relação? Claro que tem. Você tem um desmatamento que pode promover a aceleração do processo de erosão, assim como a aceleração do deslizamento ou escorregamento de encostas. Isso também tem relação com acidente. Especulação financeira não tem nada a ver. Especulação financeira ocorre no mercado financeiro. Aqui, o que cabe melhor é a segregação socioespacial. Segregação socioespacial é aquele processo que deriva da coexistência lado a lado de famílias de maior poder aquisitivo com famílias de baixa renda. Essas famílias de baixa renda normalmente ocupam áreas de risco, ocupam áreas menos valorizadas. Nessas áreas normalmente não existem as obras de infraestrutura adequadas para prevenir acidentes em áreas de encostas como deslizamentos de barreiras, e sendo assim, essas pessoas acabam ficando expostas ou ficando mais expostas a esses acidentes ou tragédias de origem naturais, como ocorreu nesse último verão no litoral norte de São Paulo, quando então várias pessoas infelizmente perderam suas vidas motivadas pelos deslizamentos de encostas que ocorreram sobretudo no litoral norte de São Paulo, naquela região, por exemplo, de Ubatuba. Então, a segregação socioespacial é a resposta que cabe nessa questão de número 54. Aqui nós temos território da República Democrática do Congo, em 3 latitudes diferentes. Questão 56, representações cartográficas do conjunto da superfície terrestre sempre contém distorções. No mapa, as distorções exemplificadas com o território do Congo são resultantes do uso da projeção cartográfica
denominada. A projeção cartográfica é uma técnica utilizada pelo cartógrafo que permite representar uma imagem parcial ou total que existe no globo terrestre numa superfície plana. Sendo assim, existem diversos tipos de projeções cartográficas e nenhuma projeção cartográfica conseguirá representar a Terra com grande perfeição numa superfície plana. A única maneira de você representar de fato o nosso planeta como ele é através de um globo terrestre. Então, os mapas, infelizmente, independentemente das escalas utilizadas, apresentarão distorções, seja no tamanho, seja na forma, seja na área, o que seja. Então, a projeção utilizada aqui foi a de Mercator, onde você poderia esquecer que houve a citação aqui da República Democrática do Congo, poderia até esquecer. Era só olhar aqui a Groenlândia e ver aqui um pedaço da América do Sul para que você pudesse observar que a Groenlândia aparece muito grande. A Groenlândia tem um pouco mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. É muito menor que a América do Sul. Então, na projeção de Mercator, que é uma projeção conforme, na medida em que a latitude aumenta, você tem a ampliação das áreas representadas. O que você também poderia verificar nesses 3 pontos onde a República Democrática do Congo está sendo representado nesse mapa. Aqui na África Central, aqui entre a África e o sul da Europa, e aqui na parte norte da Europa você pode ver que a representação da República Democrática do Congo aparece muito maior do que realmente o país, né, é. Então, projeção de Mercator. De Peters ou Peters não cabe aqui, né? Porque a projeção de Peters, que é uma projeção equivalente, os continentes aparecem achatados no sentido leste-oeste e alongados no sentido norte-sul. A projeção de Robinson também não cabe, a de Moloide também não cabe. A de Moloide, os meridianos são curvos, aqui nem aparecem os meridianos também. É uma projeção que procura dar uma representação mais próxima da Terra em relação ao globo terrestre, também não poderia ser. Então, a projeção de Mercator, que é uma projeção que foi muito utilizada nos mapas no período das grandes navegações e também é utilizada até hoje em alguns planisférios que são utilizados pelos professores de geografia nas suas aulas. Então, a resposta da questão 56, letra D. A próxima questão, essa questão aqui, se eu não me engano, acabei esquecendo de colocar, mas eu acho que é a questão 58. Marte é um filme do Oscar de 2023. É triste. Conto sobre o Brasil real. Escolhido para representar o Brasil no Oscar 2023, Marte, um dos grandes títulos do ano, sem grandes astros, o filme comove pela simplicidade. A história de uma família negra da periferia de Belo Horizonte é retratada como um conto sensível, mas triste, sobre a realidade da população menos favorecida economicamente. A trama tem início logo após a vitória de Jair Bolsonaro na corrida pela presidência do país, em 2018. Na época, o Brasil já enfrentava uma grave crise econômica que afetou principalmente os mais pobres. Nessa realidade tão dura, o jovem Deivinho, caçula da família Martins, sonha em ser astrofísico e participar de uma missão que em 2030 irá colonizar Marte. Patriarca da família, Wellington é porteiro de um prédio de luxo e se orgulha de estar há 4 anos sóbrio, ou seja, parou de beber. Carinhoso e trabalhador, ele vê no talento de Deivinho para o futebol a grande oportunidade para mudar a vida de todos. A mãe, Tércia, diarista que sofre para encontrar novos trabalhos, acredita ser vítima de uma maldição na qual tudo dá errado para ela. As dificuldades enfrentadas por Wellington e Tércia em seus empregos revelam um Brasil amargo e duro de encarar. Segundo o crítico, o filme Marte revela um Brasil amargo e duro por meio da história dos membros da família Martins e sua situação de pobreza em uma periferia urbana brasileira.
As circunstâncias de vida dessa família indicam a permanência de um contexto que se revela na relação entre classe, raça e remuneração laboral. A resposta correta, a letra A. A questão da terminologia raça, isso hoje é criticada por vários segmentos, né? Porque se diz que é errado em falar raça humana. Então, seria de repente mais lógico falar em grupo étnico, né? Enfim, mas usou aqui a terminologia de raça, que apesar de existirem os críticos no que diz respeito a esse tipo de terminologia para diferenciar os tipos de humanos existentes no mundo, podemos assim aceitar com restrições, a verdade é essa, né? Dentro daquilo que a gente acha mais, vamos dizer, correto em termos de análise social. Precariedade e hereditariedade na ascensão social não é isso que está trabalhando o texto da questão. Escolaridade e modalidade no mercado de trabalho também não tem nada a ver com o texto que está sendo trabalhado. Empregabilidade e qualificação no exercício funcional também não. Então, se você pega esse texto aqui, você vai ver que ele está dentro do contexto de 3 elementos, que é a classe social que eles pertencem, a raça que eu vou chamar de grupo étnico, e a remuneração laboral, uma vez que o pai é porteiro e a mãe é diarista, e ambos ganham salários muito baixos em função disso, tá? E o sonho de se prosperar na vida através do pai, que queria que o filho, o Deivinho, fosse jogador de futebol. Então, a resposta correta dessa questão, letra A. Perdão, aquela lá não foi a 58, não. 58 é essa. Então, aqui nós temos a imagem da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, amplamente reproduzida pela imprensa nacional e internacional, representa uma ruptura com o cerimonial até então estabelecido para esse evento oficial. Essa ruptura está representada pelo seguinte aspecto: inclusão pluralista de sujeitos sociais. Então, essa questão era até mais de cunho da sociologia, né, do que propriamente da geografia, da história, mas a gente também trabalha essa questão, por exemplo, em geografia, razão até pela qual eu coloquei essa questão para análise geográfica. Claro que o professor de sociologia também fará a sua análise, enfim. Então, na verdade, aqui você tem representantes de vários segmentos, né, que foram escolhidos, né, para subir a rampa do Palácio do Planalto no dia da posse do presidente Lula. Quem assistiu à posse, né, presenciou inclusive a citação. Eu assisti pelo menos a transmissão pela Rede Globo, né, e isso foi bem trabalhado durante a transmissão, né, essa surpresa em subir a rampa com elementos da sociedade, principalmente aqueles elementos das classes sociais menos favorecidas, como forma de representar os mais diferentes segmentos da sociedade brasileira, e achei isso bastante interessante. E não foi uma surpresa que esse tema caísse na prova do vestibular, não só aqui na UERJ, como também poderá cair em outros vestibulares. Aqui nós temos a questão 60, a última questão. No mapa são apresentados os resultados de uma pesquisa feita por uma fundação privada em 30 países. O objetivo da pesquisa foi levantar informações para atribuir a cada um desses países um índice de maior ou menor estabilidade geopolítica, variando de 0 a 100, sendo este último valor o que expressa maior grau de estabilidade, consequentemente maior confiança para os investidores. Com base nos resultados expostos, o país que apresenta o menor índice de estabilidade geopolítica deve essa condição principalmente ao seguinte fator: disputa territorial com a nação vizinha, o que está representado aqui, né? Por exemplo, em vermelho, você tem aqui a Rússia, né? Temos aqui o território russo, e a Rússia está em guerra, por exemplo, com a Ucrânia. Você tem aqui a Índia, né, que tem tensões políticas com o Paquistão, que está aqui do lado,
com Bangladesh, que está aqui do lado, com a própria China, que também tem tensões políticas com o Japão, por exemplo, né? Com a própria Índia, onde há disputas territoriais. Enfim, você tem também aqui a questão do México sendo sinalizado, né, em função, né, dessa questão, sobretudo, vinculada à violência derivada, sobretudo, das organizações criminosas, e por aí vai, né? E na parte cinza, né, que aparece aqui, né, citado, apesar de que são alguns países que foram levantados, não todos, né, aparecem aí países onde há maior estabilidade dentro desse contexto. Então, a resposta correta: disputa territorial com a nação vizinha. Conflito histórico com metrópole colonial, não cabe. Embate militar por possessões ultramarinas, isso também não bate. Contenda internacional por recursos minerais, apesar de ser também interesse das grandes potências e grandes empresas multinacionais, isso consequentemente, para ter áreas de influência econômica e ampliar seus investimentos para explorar tais recursos. Então não caberia também a opção D. Então a resposta letra A. No meu entendimento, né, essa prova, pelo menos as questões de geografia em si, elas estavam com um grau de dificuldade um pouquinho maior do que o primeiro exame de qualificação da UERJ. Isso é uma análise minha. Teremos alunos que vão achar essa prova mais fácil, teremos professores de geografia que vão achar essa prova mais fácil, porém existem ali alguns temas, né, que poderiam levar o aluno a dúvidas, sobretudo nessa questão, né, que envolve temas de geopolítica, temas políticos, enfim, temas sociais, mas em si a prova no contexto geral não estava difícil, estava uma prova que eu considero fácil, tá? Claro, eu sou professor, então a minha análise é meio suspeita, né? Eu considerar uma prova fácil, eu tenho que entender que o aluno está sob tensão, que ele precisa de muita concentração, uma linha de raciocínio lógico, porque para resolver essas questões da UERJ, há uma exigência de linha de raciocínio lógico, claro, também com uma base de aprendizado que permita a você ampliar o horizonte do pensamento crítico para poder chegar às resoluções desejadas. Moçada, espero que tenham gostado desse comentário. Fortalece aí o canal Geogênio, uma plataforma que foi criada para auxiliar você que está se preparando para concursos técnicos, vestibulares e militares. No mais, uma boa semana para vocês, um beijão no coração de todos, um forte abraço, fique com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!